Olá, estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo um trio de peso aqui no meu programa, lideranças da Copagril. Comigo aqui no estúdio, o diretor-presidente, Eloy Podcoa, diretor vice-presidente, César Petri, e também o diretor-secretário, Ademir Gripe. Presidente, uma satisfação tê-lo aqui, já não é a primeira vez, já é de casa, mas sempre muito bem-vindo. Obrigado, Ana, pelo convite, ao presente, né? Então, sempre uma satisfação estar junto ali, contar um pouquinho da história da Copagril e daquilo que muitas vezes o próprio associado ou a comunidade como um todo às vezes tem alguma dúvida. Então a gente pode estar vindo e esclarecendo, e para nós é importante isso, esse contato, esse relacionamento com as pessoas, né? Vice-presidente, pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, César. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, né, poder estar falando da Copagril nesse momento importante aí, né, acabamos de completar 55 anos, momento que a gente sempre gosta de estar olhando para o que foi feito no passado e olhando para o futuro também, né, nos projetos, no que a gente pensa na Copagril para o futuro. E o Ademir também, primeira vez por aqui, secretário, seja muito bem-vindo, satisfação recebê-lo. Obrigado, Ana, obrigado ao presente, né, que tem proporcionado essa oportunidade para nós, para poder estar falando um pouquinho da cooperativa, né, da Copagril em especial, né, e sempre é uma satisfação poder trazer mais informações de como está andando o dia a dia, né, pouco mais de 2 anos e meio de mandato dessa nova diretoria, e a gente tem a oportunidade aí de estar falando da nossa trajetória, o que fizemos e o que temos do planejamento de futuro ainda. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. E também da Damer Móveis sob medida, transformando suas ideias em realidade. Presidente, curiosamente o Ademir começou falando sobre isso, a nova gestão, e a gente vê assim, eu já falei isso para você, uma integração muito grande entre a diretoria. A prova disso, né? Vem o presidente da entrevista, mas também vem o vice, vem o secretário. É um momento muito importante, eu tenho certeza que ele se soma muito quando a gente vê a Copagril completar 55 anos, como foi no último sábado, 9 de agosto. Para nós, como estamos hoje na frente da Copagril, né, como diretores, né, eu sempre falo, ninguém faz sozinho, né? Então acho que é importante essa integração, essa união que existe entre nós, mas a gente sempre, voltando ao passado, né, a gente vê os que iniciaram, os fundadores, né, em 70, quando iniciou a Copagril, e aonde que ela se instalou, como que era aquele local. Então a gente teve uma oportunidade de, na festa e a exposição de Marechal Cândido Rondon, demonstrar isso aí num túnel do tempo, como que aconteceu em cada década. Então foi importante, marcos importantes que aconteceram naquele período, e cada um de uma forma ou outra contribuiu, independente como diretor, como conselheiro, como associado, enfim, mas todos eram importantes porque a Copagril, naquela época, quando foi fundada, era um sonho de uma empresa que fosse trazer segurança, credibilidade para aqueles que tinham uma oportunidade de crescer nessa região, como aconteceu, né? Então nós tivemos na década de 70 o início da mecanização, onde que teve muitas dificuldades, onde que os produtores tinham um produto, mas não tinha onde colocar, ou para quem colocar, às vezes, uma incerteza de receber. Isso que aconteceu. Então, teve esse grupo de 29 associados, lógico que naquele dia tinha mais, mas eles que assinaram a ata e hoje são lembrados de uma forma mais direta, mas coube a nós, nos 55 anos, relembrar um pouco dessa trajetória e falar daquilo que realmente aconteceu, e com certeza muitos eventos aconteceram, muita coisa que a sociedade como um todo hoje está usufruindo disso, mas o associado que ele está com a Copagril, aqueles que estão vindo, com certeza estão indo na direção de uma cooperativa que cada vez está crescendo mais, e a nossa ideia hoje como dirigentes, possamos estar sempre dando maior solidez para que realmente aquilo que está sendo feito realmente faça sentido, tanto para o associado como para todos que estão, de uma outra forma, trabalhando na Copagril como colaboradores, e também nós que temos um conselho que sempre tem nos alicerçado, tem sempre nos apoiado, e tudo aquilo que a gente faz de uma forma transparente, de uma forma ética, para que aquilo que for feito, realmente a sociedade saiba de que forma foi realizado
E nós temos a obrigação de continuar aquele trabalho, porque se nós olharmos alguns depoimentos dos nossos fundadores, eles sempre têm lembrado que a Copagril nunca deve deixar de existir. Então isso nós temos que realmente levar conosco junto, e com certeza a cooperativa está num patamar, mas a nossa ideia, o nosso desejo e o que estamos fazendo é fazer com que ela realmente cresça e traga tudo aquilo que nós se propomos a fazer, né? Então, com certeza temos ainda muito a caminhar, mas estamos com os pés no chão, trabalhando de uma forma que aquilo que fizermos seja feito de uma forma a mais assertiva possível, né? César, é comemorar uma história e é continuar fazendo história. E como falávamos antes aqui, a história da Copagril, ela se confunde com a história de Marechal, né? Marechal completou 65 anos, vocês 55, então tá ali. Isso não é fácil, é desafiador, mas também a gente, quando comemora um aniversário, pensa, como muito bem frisado aqui pelo seu Eloy, lembra de toda uma trajetória, cada um fez o seu papel, mas também tem que pensar no futuro, né? Com essa sintonia, eu diria assim, que a Copagril celebra os 55 anos, comemorando o passado e pensando no futuro? Com certeza. Como você disse, é momento a gente sempre de olhar, né, num aniversário, uma data tão importante como essa, 55 anos, não são 55 dias, né? O nosso município completou 65 anos e a Copagril 55, então é uma história entrelaçada, queira ou não queira, a maior empresa do município, de vários municípios onde a Copagril está instalada, é a maior empresa, com uma representatividade tão grande, né, num setor que é o agronegócio. E os 55 anos foi um marco realmente, né? A gente mostrou na Expo Rondon, a gente teve lá a premiação da questão do crédito de carbono, que a gente até vai falar um pouco mais à frente também, né, dessa questão, né, o lançamento da nova logomarca da Copagril, né, a gente vê isso como um marco importante também, mostrando o que a Copagril quer para o futuro, né, tem uma simbologia toda por trás da logomarca da Copagril nova, com o mapa do Brasil, com o crescimento que a gente espera ter. Então, esse momento é extremamente importante, né? Olhar para o passado, agradecer tudo que foi feito, né? A gente até fez um momento muito importante lá durante a Expo Rondon, de chamar todos os ex-diretores que ainda estão vivos, no dia que a gente lançou a logomarca. Então, foi um momento muito legal, né? De trazer todas essas pessoas que contribuíram, né? Todos os conselheiros atuais da Copagril também estavam presentes. Então, para mostrar que é uma empresa só, com sinergia, com olhar voltado para o futuro, mas sem esquecer do passado, que é a nossa base, né? Ademir, 55 anos e tem que dar sequência nessa história. É uma grande missão e vocês estão ali unidos para fazer isso acontecer. Com certeza, e isso é um orgulho para a cooperativa conquistar esses 55 anos, né? A gente, bem lembrado que o César falou, né? Em muitos municípios a Copagril é a maior empresa. E quanto ela conseguiu ajudar esses municípios a desenvolver. Então são 55 anos de histórias aí desenvolvendo todo o nosso oeste, onde a gente abrange, né? Também no MS. Então isso tem uma história, tem um peso em cima disso. E aí, juntamente isso, com essa nova diretoria, o novo modelo de governança, a gente vem acompanhando o mercado, o que ele pede. Então precisa mudanças, precisa acompanhar o que o mercado tá andando, né? A gente tem feito o trabalho juntamente com todos, né? Todos os funcionários, a gente sempre fala, os 3 diretores não fazem nada sozinho, né? O CEO que vem somar a nós também não vai fazer nada sozinho. Então a gente precisa de toda a parte de todos os colaboradores, mas também o associado confiar, e estão confiando na Copagril. A gente vê isso com o aumento dos associados que vem acontecendo aos últimos anos. Então, é uma confiança, é uma empresa mais forte, é uma cooperativa mais forte, e é isso que a gente quer para o futuro. Honrar lá o que os fundadores fizeram, né, trazer essa cooperativa cada vez melhor e que possa trazer resultado para os seus associados, para a sociedade onde ela está envoltada, né? Seu Eloy, já faz alguns anos, e especialmente depois que vocês assumiram a diretoria da Copagril, que a cooperativa vem passando por uma série de mudanças, transformações, eu diria assim que bastante revolucionário, inclusive, muitas vezes para quem vê de fora, né? A gente vê de fora e a gente escuta muitos comentários que mudou isso, transformou aquilo, enfim, é um novo modelo de governança, como frisado aqui pelo Ademir.
E como é que vocês sentem isso na prática? Já faz agora 2 anos e meio, como diz o César, que vocês estão aí, essa nova união, vamos dizer assim, de direção bastante integrada. E os resultados de toda essa transformação? Como é que vocês sentem isso na prática? Tem surtido, eu imagino, muitos resultados, mas tem impactado assim, positivamente mais em algum setor ou em outro? O que você poderia falar dessas mudanças que a nova diretoria propôs e que a Copagril vem vivendo nos últimos tempos? As empresas, elas precisam se reinventar, né? Elas precisam criar um ambiente que faça sentido àquilo que ela realmente está exercendo. Então, nós iniciamos o nosso mandato com uma expectativa dentro daquilo que a gente acreditava, mas assim que a gente foi trabalhando e vendo, vimos uma necessidade de ter algo mais, porque aquilo que a gente queria não estava acontecendo. E como que você vai fazer isso? É de uma forma que a gente tem que achar alternativas e meios. Então, o que nós inventamos? Não. Qual era o modelo mais adequado e que estava sendo implantado no mercado? Então, a ideia foi primeiro chamar um CEO, né? Que foi que iniciamos, né? E depois, dentro daquilo lá, a gente avaliamos nosso plano estratégico daquilo que nós tínhamos proposto até 2027, 2028, enfim. E qual que seria a nossa maior dificuldade e quais que eram os maiores gargalos dentro da cooperativa. E a partir daí nós começamos a fazer uma série de análises, e tudo foi feito de uma forma não aleatoriamente, foi de um estudo de cada caso, né? Como nós trabalhamos com muitas atividades, e a cooperativa ela tem que ter solidez naquilo que ela faz. Então cada setor, cada atividade, ela precisa trazer consigo um resultado desde que atenda tanto a cooperativa como o associado. E, visto isso, nós começamos a olhar alguns setores com algumas deficiências, né? E para que nós possamos, então, fazer com que aquilo tenha resultado você tem que ter um início. Então, nós iniciamos um trabalho de reestruturação, e algumas áreas passaram por uma estruturação maior, e aquelas que já estavam mais alinhadas com o resultado, praticamente a gente só alinhou algumas coisas. Então, o importante foi de tudo isso, que tudo aquilo que nós se propomos a fazer e aquilo que realmente foi feito, trouxe está trazendo agora resultados. Nós estamos colhendo muito disso aí. Então, com certeza, às vezes até para nós foi um pouco desconfortável, não muito simpático, até muitas vezes até para alguns associados e tal. Às vezes doendo no coração, mas era preciso fazer porque a atividade não estava trazendo resultado para nós. Então, o que é que nós fizemos? Uma reestruturação, e aí, diante disso, o acompanhamento dos números e tudo, e que nós podemos agora, e a gente tem apresentado para o associado, que realmente aquilo foi difícil, a decisão, mas que agora nós estamos colhendo vários resultados positivos, e com certeza, com isso, faz com que a cooperativa possa agora ter uma expectativa de futuro naquela atividade, com uma tendência de crescimento, de evolução, para que nós possamos assim construir então, juntamente com o associado, uma nova estrutura maior, melhor, e que possa estar atendendo às expectativas. Então, várias estruturas tiveram que ser revistas, mas com certeza aquilo que foi feito, nós podemos assim dizer que nós, não vou dizer 100%, mas 98%, 99% nós acertamos daquilo que foi realmente previsto, estudado, ou pelo menos proposto desde o início, né? Então, assim, talvez para nós no dia a dia parece que não foi tanta mudança, talvez quem está fora pode estar percebendo mais, mas o importante é que aquilo que fizemos está trazendo resultado para nós. Então, esse é um dos detalhes que a gente sempre quer, e tem frisado muito para o associado. Aquelas atividades que vemos que não tem, que está difícil, que existe uma perspectiva de futuro que não vai ter muita, assim, crescimento, vai ter alguma dificuldade, nós estamos tirando o foco e focando naquilo que realmente faz, e vai ter uma expectativa de resultado melhor, e que também atenda a necessidade de todos os associados nossos.
César, como é que vocês observam, por exemplo, o feedback do associado? Que toda mudança, quando você muda, muitas vezes o colaborador torce o nariz, porque tudo que tira um pouquinho também da zona de conforto, muitas vezes a pessoa fica então, mas com o passar do tempo os resultados vêm e, enfim, as pessoas começam a observar que de repente aquela mudança sim era necessária porque ela está trazendo bons resultados e o presidente já falou aqui que os resultados estão acontecendo. Como é que vocês recebem esse feedback por parte tanto de colaboradores, muitas vezes, que é como quem o Ademir frisa aqui, ninguém faz nada sozinho, né? E também dos associados? Toda mudança que é feita gera uma quebra de paradigma, às vezes, né? Tira da zona de conforto, de toda forma, gera alguma coisa que a pessoa cria uma resistência no início e tal. A gente sabe como é que é isso aí e cada vez mais as pessoas vêm percebendo, né, que a mudança vem fazendo sentido. Tem questão de cultura, a gente fala, né, dentro de uma empresa, qualquer empresa tem uma cultura, né? Existe uma cultura dentro da cooperativa, existia antes da gente assumir, a gente tenta aos poucos colocando o que a gente quer, né? Inclusive a gente está fazendo um programa bem forte hoje falando em cultura de cooperativa, né? Baseada nos valores que a gente quer, que a gente acredita que seja o ideal para o que a gente quer para essa cooperativa que a gente fala para o futuro aí. Mas isso é uma questão de trabalho a longo prazo, né? Você não faz uma mudança e acredita que no outro dia já está tudo como a gente gostaria que estivesse. Então vem fazendo sentido, a gente vem percebendo, né, que a mudança, as pessoas vão se adaptando e vão acreditando cada vez mais e os resultados vão aparecendo, né? Então tudo que a gente vai fazer aqui só vai fazer sentido se fizer sentido para o associado, né? Toda mudança que a gente quiser implementar só vai fazer sentido dessa forma. Se ele perceber esse valor lá na ponta, é o que a gente quer que cada vez mais a gente tenha valor percebido pelo associado no que a gente faz no dia a dia, para ele cada vez mais fazer seus negócios dentro da cooperativa que é dele, né? Ademir, quando a gente fala em feedback, vocês que são diretores assim que a gente vê bastante presente nos eventos, buscam essa proximidade com o associado, muitas vezes eu imagino que vocês escutam também o feedback daquilo que vocês estão fazendo, mas muitas vezes sugestões também. Como é que é isso? O associado também tem voz, muitas vezes ele dá alguma sugestão que, de repente, né, às vezes quem está ali não observa um detalhe. Então, essa proximidade, muitas vezes eu imagino que ela também traz resultado no sentido de uma sugestão que pode se tornar em algo que a cooperativa adote, né, e passe a fazer, pensando em melhores resultados. Com certeza. Isso acho que é um dos nossos caminhos, né, a voz do associado. Ver o que precisa, o que ele quer e como ele quer. A gente sempre tem deixado bem aberto, né, entre os conselhos que nos apoiam, né, a voz do conselho também, que é o interlocutor direto com o nosso associado no dia a dia. Mas a porta da diretoria também sempre está aberta. Então a gente vem recebendo associados, o número de telefone está disponível para todos, se precisar mandar uma mensagem. A gente sempre tem deixado isso bem aberto para o nosso associado, que vem trazendo um feedback tanto positivo, também de cobranças, se precisa ser feita alguma coisa, para olhar alguma coisa melhor, para trazer uma melhoria. E acho que o que a gente vem notando, assim, uma grande aceitação das pessoas, você vê no quadro social, o quadro de associados que vem aumentando. Então, nesses 2 anos e meio, 40% de aumento. E isso que nos dá respaldo, então, que tem uma confiança do associado, das pessoas que estão olhando de fora, uma confiança maior na cooperativa, na Copagril. Ela vem trazendo essa confiança para o associado. Porque é um dado que está aí nas nossas mãos, né? A gente vê esse associado vindo, as pessoas querendo se associar, buscando oportunidade dentro da cooperativa. Se elas veem essa melhoria, elas vão vir, e está acontecendo. Então a gente fica muito feliz com isso e gosta realmente que o associado traga as suas demandas. A gente está aí para ajudar o associado, para ajudar a desenvolver a cooperativa cada vez mais, que o César comentou também. O que é importante para o associado? Qual é a estratégia? O que ele quer? Então, isso a gente busca. Não adianta a diretoria ou talvez CEO querer um lado da cooperativa se o associado não quer isso. A gente precisa realmente olhar para o associado, para o nosso cliente, o que ele tem a demanda dele para a cooperativa poder crescer. Presidente, Ademir frisou aqui, 40%
no aumento do quadro de associados? Desde que vocês assumiram em 2023, são 2.000 novos associados. Quantos associados tem hoje a Copagril? Você acredita que esse aumento no número de associados, ele acontece porque aumentou a confiança? A Copagril está passando uma imagem positiva que o produtor, enfim, ele pensa, não, eu vou procurar, eu quero ser um associado da cooperativa. Você tem que ter uma credibilidade dentro daquilo que o próprio associado ele percebe, né? Então, como já foi comentado, né? Então, nós temos hoje 7.837 associados, e esses associados, eles enxergam e olham a cooperativa que ela possa estar trazendo algo que beneficia ele, né? E a credibilidade só se conquista com momentos que você pode estar junto com ele e abrindo aquilo de uma forma transparente, que ele possa realmente perceber que quem está hoje na direção da cooperativa possa estar trazendo essa expectativa. Então nós vemos assim que hoje o cooperativismo ele também está assim, em ascensão, né? Então hoje uma segurança maior para o produtor até é você ter uma cooperativa que possa dando para ele toda essa confiança, e isso que nós queremos fazer, né? E estamos fazendo, e com certeza a percepção é essa, né? Então nós temos hoje todo mês muitos associados vindo se associar, mas também aumenta a nossa responsabilidade cada vez mais, né? Para realmente atender a expectativa daquilo que ele pensa, daquilo que ele almeja, porque hoje, tanto a cooperativa como em todo assim, a gente tenta dar oportunidade em todos os segmentos. Sabemos que momentos econômicos muitas vezes atrapalham, climáticos da mesma forma, mas ainda a cooperativa, que nem a Copagril, tenta ao máximo atender a todos, independente de tamanho, aonde que cada um possa se sentir à vontade, bem acolhido. Esse é o trabalho de uma cooperativa, né? Que nós queremos realmente demonstrar na prática aquilo que existe de oportunidades para ele, em termos de aumentar também alguma coisa dentro da propriedade dele, e que nós possamos também conseguir atender ele tanto no recebimento do produto, como na aquisição de algum insumo, ou no supermercado, na loja, ou no posto, enfim, toda a atividade que nós temos. E a pecuária, como é grande na nossa região, também exige bastante, e a Copagril é uma das grandes propulsoras também desse negócio. Então, veja assim que são vários fatores que a gente podia estar citando, mas entre esses que eu citei, a gente sabe que a grande parte dos nossos associados, eles vêm pela segurança, pela confiabilidade, e nós temos isso demonstrado, e com certeza ele está no caminho certo, e o crescimento que nós estamos propondo também vem ao encontro disso. Então, assim, o feedback que a gente tem ouvido assim é positivo, e o que nós temos é uma responsabilidade cada vez maior de estar realmente atendendo a expectativa daquilo que nós temos de oportunidades para ele, como também a Copagril tem oportunidades de estar crescendo em termos de insumos, enfim, na área pecuária, em todos os setores, para que nós realmente possamos alcançar os objetivos que está traçado no nosso plano estratégico, né? César, quando a gente fala de associados, já foi frisado aqui o aumento deles, e vocês têm um planejamento, até tal ano a gente quer atingir X número de associados, ou isso é uma coisa, vamos dizer assim, aleatória, que vai acontecendo naturalmente? Não existe esse tipo de planejamento, até porque se a gente for pegar na nossa região, o percentual de agricultores que são sócios da Copagril já é muito alto, né? Se pegar o market share que a gente tem aí de mercado, nos traz isso, né? A gente acaba avançando no número de associados em regiões novas, como a gente está indo agora, né? Isso, queira ou não queira, vai nos trazer uma leva nova de novos sócios pelo fato da expansão. Mas não é um objetivo, né, ter, por exemplo, 10 mil sócios. Não é esse o objetivo. O que a gente quer é ajudar o associado, sim, né, cada vez mais. Ajudá-lo a produzir mais e melhor, com rentabilidade, trazendo programas, trazendo insumos de qualidade, trazendo o que for de melhor para ele produzir melhor,
trazer mais renda para a propriedade. Então esse é o dever da cooperativa, né, de ajudar quem é sócio da cooperativa a estar cada vez melhor lá no campo. Aproveitando o gancho que você falou dessas inaugurações, a gente viu que a Copagril, no seu projeto de expansão, teve uma série de inaugurações, agora recentemente, no Mato Grosso do Sul. Gostaria que você falasse um pouquinho, César, sobre isso, esse planejamento, essa expansão, inauguração de novas unidades. A gente vê que isso, olhando de fora, me parece que é uma nova aposta, né, é uma novidade. Gostaria que você falasse um pouquinho se de fato é isso, por que, né, abrir lojas agropecuárias em várias cidades aí do nosso estado vizinho. Faz parte do plano estratégico da Copagril crescer em número de unidades, né, de lojas, e o porquê de crescer, né, isso sempre é a pergunta que vem a nós, né, por que não ficar só na área de ação que já está e tal. Um dos fatores é diluir o risco climático, a gente sempre fala, né? A nossa área de ação, aqui no oeste do Paraná e também o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, quando sofre de problema climático, por exemplo, uma seca, afeta praticamente a nossa região toda, historicamente, é assim. Então, o que a gente tem feito, né? Aumentar a área de ação, para, por exemplo, deu uma seca aqui na região de Marechal, nós temos uma região maior de expansão que vai nos trazer lá, por exemplo, não teria um problema climático, ou vice-versa, né? Então isso traz uma diluição de risco, de crédito, de várias situações aí que a gente vê. E outra, a gente tem vários fatores aí para estar levando o nome da Copagril mais longe, né? Um deles é, novamente, o Programa Crédito de Carbono, né? Que nos ajuda, inclusive, né, a avançar nessas novas áreas. E a gente está, sim, olhando novas lojas ainda, né? Até 2028 tem mais uns números de lojas aí para a gente estar expandindo, mas foi uma oportunidade também essa questão das 5 lojas de uma vez só, né? Não era exatamente esse o plano, mas foi uma oportunidade que surgiu, né? No mesmo momento ter 5 lojas aí, que o dono dessas 5 lojas é o mesmo proprietário, e ele queria fazer o aluguel para uma empresa só. E foi uma oportunidade que a Copagril teve de estar fazendo em municípios que eram o plano de ação da cooperativa, e tá avançando num momento oportuno em 5 lojas de uma vez só. Ademir, quantas lojas hoje vocês têm lá no Mato Grosso do Sul e quantas no Paraná? Hoje, com a expansão, então, são 10 novas lojas, né, no MS, né, 5 que foram, então, atualmente, agora inauguradas, né. Então, e o nosso plano é chegar em 38, então, com a expansão na frente, com aqui Paraná e o MS, né. Até quando isso? 38? Até 2028. Então, se tem um planejamento construído lá atrás, né, essas 5 lojas realmente foram um passo mais rápido do que a gente tinha planejado, né, mas são questões de oportunidades. Então, a oportunidade estava aí, a gente viu que é uma oportunidade boa, são regiões boas hoje, que estão lá nessa região que foi aberta agora, e justamente para ajudar a diluir um pouquinho o seu risco que você tem aqui de um faturamento menor. A gente vem notando que alguns anos com quebra de safra, alguma coisa que tem ocasionado aqui, o faturamento da cooperativa também ele diminui. Então, realmente essas lojas são para uma expansão maior, e para a Copagril precisa crescer. A gente ficou estagnado por muito tempo, né, trabalhando realmente só no seu local, e aí a gente viu isso, para a cooperativa crescer, se tornar maior, precisa sair da nossa área um pouquinho. Na nossa área, que nem a gente tem um market share muito bom hoje já, e não tem muito mais possibilidade de crescer muito mais dentro da nossa área que estamos hoje. Então, buscando novas áreas, o mercado tem, mas sempre com o pé no chão, né? Eu acho que uma consciência que a gente tem, pé no chão, abrindo novas lojas, não querendo vender de qualquer jeito, né? Tudo estruturado, com crédito, tudo certinho, estruturado, para não correr o risco também. Então, a gente tem essa responsabilidade de buscar, mas também aqui no Paraná, né? A revitalização das lojas, buscar nossas lojas também dar uma melhorada, precisa melhorar. A gente tem isso no plano de ação, já estão acontecendo em algumas, né? Então, é um processo juntamente com a expansão, mas também as lojas do Paraná, que a gente precisa dar uma revitalização nelas, crescer nelas, também trazer uma estrutura. São estruturas antigas, muitas delas, né, desde que a cooperativa abrangeu certos municípios, e a gente precisa crescer nelas. Então, isso está no nosso plano também, e vai acontecendo conforme agora o cronograma desse ano e ano que vem ainda também.
Em relação a unidades, há alguma previsão de inaugurar novas unidades ou, por exemplo, outros nichos de mercado, supermercados, enfim, isso também está no planejamento? Então, que nem foi falado, né, lojas, a gente tem esse plano de crescimento, né, se tem uma estruturação até 2028, pode surgir alguma coisa para frente, aí são questões de oportunidades, né, como foram essas 5 lojas agora, pode haver uma oportunidade e a gente sempre está de olho nisso. Então, as oportunidades aparecendo, a gente faz uma avaliação, muito bem avaliado antes, né, não é de qualquer jeito, vamos abrir uma loja de qualquer jeito, né, precisa ter avaliação, é viável, não, logística, tudo esse englobamento. A gente tem as cidades que gostaria de abranger, né, que está no plano diretor, no plano de expansão, e se surgir alguma coisa, quem sabe não está descartado. Né? Seu Eloy, já passamos da metade do ano, faltam 4 meses aí para 2025 ser encerrado. Dentro desse planejamento estratégico que a Copagril tem, todas as empresas têm os seus planos, planejamentos. Como é que está sendo? Está dentro do que vocês esperaram? Vocês pretendem fechar 2025 com X faturamento? Tá se encaminhando para isso? Como é que está sendo? A gente sabe que muitas vezes a economia não ajuda muito, tem a questão muitas vezes da safra, que também, né, tem as intempéries climáticas que influenciam, mas de qualquer forma o planejamento está ali. E como é que está na Copagril? Vai ser possível finalizar 2025 com aquilo que vocês planejaram? Está dentro daquilo que foi realmente projetado. Lógico, nós tivemos alguns eventos climáticos que tiraram um pouco a produção nossa, que isso já sempre se conta numa normalidade, o faturamento, né? Então, nós vamos perseguir, tentar chegar ainda àquilo que nós estimamos, né? Mas os outros números ali que a gente tem, tá todos eles dentro daquilo que se fez o orçamento. Então, o trabalho continua e agora estamos praticamente concluindo a safrinha, também o recebimento. Então, também dentro daquilo que até nós tínhamos no início projetado de receber, mesmo com aquilo que aconteceu, né, que tivemos alguns problemas climáticos, a Copagril vai estar praticamente cumprindo com aquilo que tinha se proposto desde o início da meta, né? Então, para nós é importante isso. E assim, dizer que algumas estratégias que nós iniciamos estão dentro. Então, temos assim, por enquanto, podemos dizer que dentro do que nós traçamos e dentro daquilo que a gente já estava esperando, está acontecendo. É lógico que com um volume um pouco menor, você tem um faturamento um pouco diferente daquele projetado. Mas o importante é na última linha lá, que é aquilo que a gente se propôs de ter pelo menos um resultado líquido no ano, naquele que a gente tinha projetado desde o início. Então isso está acontecendo, né? Tínhamos uma projeção até metade do ano e agora no segundo semestre para efetivar aquilo que foi realmente estabelecido. Então, é possível falar em números? Hoje está cedo para falar, porque ainda muita coisa vai acontecer, né? Mas assim, dentro daquilo que o associado que nós propomos dentro do plano estratégico e dentro do planejamento do ano, é aquele número que está lá, né? Então, temos assim uma tendência de estar praticamente chegando na linha, o número que foi proposto. Lógico, é um ano mais complicado, mais difícil, porque nós tínhamos até dentro do nosso planejamento que a gente acreditava que as taxas de juros e a taxa Selic não ia estar subindo tanto como subiu. Então, lógico, isso prejudica nós um pouco, e não é só nós, mas todas as empresas que precisam de recursos para tocar seus negócios. Então, dentro daquilo que nós tínhamos previsto, ele ficou maior. Porém, a gente está tentando, através dos negócios outros, compensar um pouco daquilo que realmente aconteceu. Mas dizer assim para quem está nos ouvindo aí, assistindo, que aquilo que está sendo proposto, o que foi orçado e as metas, a gente provavelmente vai estar atingindo todas elas, né? César, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, questão de resultado, acho que isso aí. Certo, vamos falar então do programa de crédito. Enfim, chegou a hora para a gente falar, né? É um programa que realmente a gente que acompanha de fora vê que tem um grande impacto, porque ele traz benefícios para todos, né? Especialmente para os associados. É um incentivo a mais para a agricultura regenerativa, eu diria assim. E vocês já distribuíram neste ano 7 milhões e tem mais uma rodada aí de repasse de investimentos previsto para novembro, se não me engano. Como é que
tem sido isso, César, dentro da cooperativa? Realmente é algo bastante impactante, eu imagino, para vocês e para fora. Exato, a gente tem, referente à safra de verão que passou, né, que foi esse pagamento aí de 7 milhões. Então agora já o próximo pagamento que vai ser em novembro vai ser referente à segunda safra, que é a safra de milho. Aí vão ser em torno de 10 milhões de reais. Isso vai ser para uma área de 23, 24 mil hectares que está dentro do programa. Já para a próxima safra de verão, com os contratados novos que estão entrando aí, a gente já vai estar falando de 65 mil hectares dentro do programa Crédito de Carbono. Então esse é um programa que surgiu para a Copagril, felizmente para a Copagril, né, porque a empresa Networld Agro, que foi quem desenvolveu toda a metodologia, né, a parte de sensores e tudo para ter essa mensuração do carbono, foi a Copagril que deu a chance para ela estar fazendo os trabalhos lá no começo, né? Foi a cooperativa que abriu as portas para ele estar fazendo. Os primeiros associados foram da Copagril, que acreditaram, deram uma parcelinha da sua área lá para fazer esse trabalho de mensurar. E é um programa que traz benefício para o produtor sem ele fazer nada adicional ao que ele já é acostumado a fazer na sua propriedade, só fazendo o manejo dele de propriedade. E quanto melhor o manejo, quanto melhor, mais sustentável o manejo dele de lavoura, mais crédito de carbono gera. Então, a importância disso aí, e com isso também ele produz mais. Então, além de ele estar fazendo o melhor na sua área, fazendo mais sustentável na sua área, ele produz mais e gera mais crédito de carbono. Além de que a gente vai estar, nesse programa paga também da área que ele está preservando na propriedade, com a área de mata. Então, esse carbono que é retido na área de mata também, ele também recebe. Então, aquele velho discurso de que o agricultor é o cara que polui, é o cara que degrada o meio ambiente, com o programa Crédito de Carbono a gente já está provando o contrário. Que sim, inclusive, como que surgiu essa questão do crédito de carbono? Na verdade, a Networld desenvolveu os sensores dela de solo para fazer análise de solo tradicional, uma forma revolucionária de fazer análise de solo tradicional, para saber lá quanto de potássio, de fósforo, de boro, de cálcio tem no solo. E eles trabalharam por muitos anos para conseguir chegar ao ponto de que o sensor era fidedigno a uma análise tradicional. E eles chegaram ao ponto de falar assim, caramba, o carbono é só mais um elemento que a gente precisa inserir aqui no que eles já têm dentro do sensoriamento deles. Sim. Então eles falaram, agora nós vamos mensurar quanto carbono está retendo no solo de uma safra para outra. Então o pagamento que é feito do carbono, ele é feito a partir de uma linha de base, eles fazem o primeiro sensoriamento, eles sabem quanto carbono está no solo, na próxima eles sabem quanto que adicionou de carbono, porque qualquer planta, né, um milho, um soja, uma aveia, qualquer uma delas retém carbono do solo, retém carbono do ar e fica no solo, ou dentro do solo ou na superfície. Isso é que os sensores da Networld fazem, simplesmente isso. E daí, através de certificado, né, tem toda a metodologia para, inclusive, todo esse trabalho é válido para o mercado regulado, né, que a legislação brasileira foi aprovada, só vai ser regulamentada ainda em 2027 e vai entrar em vigor. Então, toda a metodologia é aderente à legislação que foi implementada no Brasil e a legislação de carbono que existe na Europa, em outros países também. Então, o crédito de carbono gerado pela Networld, que é certificado, que tem todo um negócio certo para que não seja algo que não tenha lastro do que realmente é o que está retido no solo, ele nos garante que também a gente consiga comercializar esse crédito, né? Que é o que proporciona a gente estar pagando o produtor, né? Uhum. Interessante, resultados bastante positivos. Quanto tempo que está essa questão do programa? Já faz o que, um ano? Mais que isso? Foi a terceira safra paga, na verdade. A primeira foi bem no início, foi 2 ou 3 produtores, daí teve uma segunda lá que foram 11 produtores, agora já foram 221 produtores. Está aumentando. Exato. Ademir, falando de uma das principais atividades da Copagril, a suinocultura, vocês promoveram uma reestruturação na atividade. Claro que quando se faz isso, você busca melhores índices, você
né, busca automaticamente melhores resultados. E claro, a gente também tem, né, com toda essa modernidade, as tecnologias ajudando a promover tudo isso. Como é que está hoje essa atividade, depois que vocês promoveram essas mudanças, essa reestruturação toda? A suinocultura passou por umas mudanças muito grandes nesses nos últimos anos e meio. Acho que bem frisado pelo Eloy no começo, né, da reportagem, que às vezes você nem contenta todo mundo, né? Mas algumas mudanças precisam ser feitas. E a gente entrou juntamente, né, algumas decisões tomadas com o corpo técnico, juntamente com o conselho, né? Foram feitas grandes mudanças dentro da suinocultura da Copagril e o que era necessário. A gente passou por um problema muito grave de sanidade lá no começo, quando a gente sumiu, né? E isso estava tirando os resultados da cooperativa. A suinocultura, ela é muito importante dentro da Copagril. Hoje ela representa 30% do faturamento dentro da cooperativa. E aí uma área dando prejuízos ou não indo bem, isso influencia em torno dentro da Copagril. A gente tomou essas decisões para buscar resultados. E vem colhendo esses resultados. Isso não é do dia para a noite, né? É um trabalho de 1, 2 anos para você começar a colher teu resultado recém. Hoje, podemos falar que não está 100%? Não. Sempre tem melhorias que podem ser feitas. E a gente está buscando isso aí. Vem buscando essa melhoria, ainda está acontecendo. Mas uma coisa que nos orgulha muito, se você olhar pelo AgriStats, hoje, dentro do programa, né, que nós estamos lá, nós temos a melhor conversão alimentar dentro, né, do Brasil. Então, isso é um trabalho de sanidade, é um trabalho de melhoria de genética, né? É uma melhoria dos produtores lá que estão trazendo esse leitão para a cooperativa, né? Nutrição. Tem uma série de ganhos ali. E também no GPD, né? O ganho de peso diário também são uma das melhores. Então, isso a gente vem vendo agora, colhendo uma decisões tomadas lá atrás. Talvez alguns produtores tiveram que ficar para trás, aquele produtor pequeno, de 150, 200 matrizes, que a gente tomou uma decisão que precisava crescer. Muitos produtores não tinham a oportunidade de crescer, talvez pelas instalações antigas, e frustrou talvez um pouquinho daqueles produtores. Mas a gente só olhou pelo crescimento. Muitos produtores viram que ele também precisa crescer, que não é aquele poucos animais que vai trazer para ele uma rentabilidade. Então a gente também, com essas melhorias que foi feito dentro da cooperativa, pedir para o produtor aumentar, muitos produtores que encamparam, que foram junto, viram que para ele também está sendo melhor. É uma renda melhor para ele, algumas necessidades que precisam ser feitas. A certificação em granjas, uma exigência não é Copagril, é o mercado que exige isso. A gente olha na avicultura, as certificações de granjas, o monitoramento é muito mais avançado que estava na suinocultura. Hoje, graças a Deus, a suinocultura está indo atrás disso aí, e a gente precisa disso. A sanidade é cada vez mais importante. Se você não fechar barreiras dentro, tanto na avicultura, suinocultura, gado de leite, peixe, se você não tiver uma sanidade boa, isso pode tirar todo o teu resultado. Então, essas mudanças que aconteceram foi sim para melhorar para o produtor, para melhorar para a cooperativa e assim trazer resultado para cada suinocultor, para a cooperativa e também entregar um suíno de qualidade lá na Frimeza, onde nós somos a maior acionista hoje. Então a Frimeza também tem um crescimento projetado, esse novo frigorífico, né, um abate para o ano que vem projetado em 15 mil suínos por dia. Então são animais que tem que ter feito. Se você olhar no mercado hoje, nos últimos anos, crescimento de propriedades novas não tem acontecido por essa taxa de juros estar muito alta. Então o investimento do produtor se torna difícil para fazer um planejamento novo. Mas nós, com esse ganho de sanidade, ganho de melhoria na produção, aumentou 3, 4, 5 leitões porca ano a média. Então você não cresceu em granjas, mas cresceu em qualidade em leitões desmamados. Então tem um crescimento que vem vindo. A gente está numa reestruturação ainda, precisa crescer, vai crescer, né? E com parceiros sólidos, com confiança, com qualidade, e isso vem trazendo resultados bons para a cooperativa e também para o nosso associado. Seu Eloy, nossa região é do agro, o agro é muito forte, mercado econômico tá sempre influencia, safra, safrinha também. O que a gente pode dizer da safrinha e o que esperar da próxima safra? Não depende muito do que a gente fala, depende muitas vezes do clima e tudo, mas claro que o produtor sempre está muito bem preparado com seus investimentos e espera o melhor. E safrinha acabou de ser colhida aí, e todo mundo já se organizando, pensando na safra.
Você até antes pediu sobre as mudanças que houveram na Copagril e a reestruturação. Eu acredito que todo esse trabalho ele foi... Porque primeiro você tem que organizar a tua casa, né, para depois você trabalhar para fora, né? E dentro desse trabalho, com certeza tivemos avanços, e um dos avanços foi a nossa própria logística, né, de estar trabalhando diferente. Ainda temos muito a fazer, mas com certeza a safrinha, nós tínhamos uma expectativa até tanto meio pessimista, né? Mas ela surpreendeu e foi bem maior do que até os produtores tinham uma ideia de produção por alqueire, né? Lógico, tivemos uma região pequena ali, menor, que colheu um pouco abaixo, mas a grande parte colheu mais. Então isso também animou o nosso produtor também de estar investindo mais para frente, né? E lógico, nós, Copagril, temos agora com a nossa estrutura, tanto na área de cereais, como também na área de insumos, enfim, todos os negócios nossos, tentando achar formas para que o nosso associado possa estar ganhando mais. Então a próxima safra, a gente só se preocupa um pouco com os recursos que vai estar disponível em termos de custeio para os produtores, né? Mas assim, em termos de nós, de organização, por parte da Copagril, temos ali condições de estar oferecendo oportunidade para ele, com aquisição de insumos, também com contratos que ele possa estar, pelo menos, assegurando o custo da produção com valores até bem interessantes. Então, acredito que nós, Copagril, estamos achando alternativas e buscando no mercado meios de estar suportando isso, porque você não vai fazer uma coisa jogando com uma expectativa só, né? Você tem que ter uma ferramenta que te dê a segurança que nós prometemos tanto por saco, nós vamos cumprir, mas também a cooperativa não vai perder com isso. Então, assim, a safrinha ela veio, trouxe uma produção maior, automaticamente trouxe um pouco de fôlego maior para o próprio associado, para o nosso produtor, e agora já começou todo o manejo para a próxima safra. Então, a próxima safra de verão, que começa a ser implantada a partir do mês que vem já, existe uma expectativa, pelo menos em termos de clima, até a gente acha que vai ter neutralidade, então a previsão é que nós vamos ter um clima normal para nós, então isso pode estar trazendo uma safra boa, que a gente é isso que espera. E os preços é uma questão de mercado, né? Nós não temos como intervir aí para estar dizendo que vai estar mais, vai estar menos, mas a gente está com algumas condições aí de fazendo para os produtores que eles asseguram uma produção tal que ele consegue comprar os insumos e aí o resto ele pode estar esperando no mercado. Hoje nós temos a previsão de que o soja e o milho não tem uma tendência muito de estar oscilando tanto para cima como para baixo, mas é uma questão de, a gente vai ver da economia como um todo, mas quanto que cada país vai produzir, né? Hoje quem praticamente dá um norte, uma forma de que preço que vai estar se praticando. Bem, se os americanos colher bem, já o mercado está de uma forma trabalhando. O Brasil, como que vai terminar a safrinha? Temos uma previsão de 110 milhões de toneladas, vai se concretizar, vai ser mais, ou está acontecendo isso, os preços vão estar agindo conforme está o nosso estoque também. Então, e a Argentina também influencia em termos de produção também. Então, assim, os três países que... E o apetite da China, né, que ela é uma das grandes compradoras. Então, o que nós estamos trabalhando é uma safra normal, com investimento de médio para alto e de preços, basicamente, o que nós temos hoje estaria mais ou menos num nível ali, que ele pode oscilar talvez um pouco para cima, um pouco para baixo, mas isso é difícil de falar, porque aí depende também de toda essa emblemática tarifária que está existindo hoje nos mercados que eu compro ou adquirem o nosso produto. Então, assim, temos uma perspectiva de uma safra boa. Já a safrinha está nos dizendo que ela veio no que nós tínhamos previsto, e aguardamos agora a safra de verão, que ela possa acontecer, que o pessoal que está agora, os produtores estão fazendo esse manejo já de secação e tudo, que nós possamos ter um clima favorável para que possa ser feito o plantio.
daí lógico, a parte de manejo, tudo, daí fica por conta de cada produtor, mas o preço, ele é muito volátil e hoje a gente está, assim que eu comentei antes, né? Nós acreditamos que deva permanecer nos patamares que está. Tem alguns que são um pouco mais pessimistas, outros otimistas, mas como nós não ficamos jogando muito no ar uma expectativa que a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente sempre orienta o produtor assim. Quando vê que está dando o resultado, que está bom, vende uma parte, né? Vai pegando conforme dá uma alta no mercado, vai lá e vende uma parte e outra parte você segura. Então, faça uma agenda de negócios que possa estar favorecendo a ele. Agora, você falar alguma coisa e prometer, é uma coisa que você está jogando sem ter uma certeza que o que vai acontecer. Assim, nós trabalhamos numa normalidade, uma safra boa para o próximo ano, né? César, a gente está acompanhando atualmente um momento de tensão diplomática entre o Brasil e Estados Unidos. Essa taxação de 50% em muitos produtos brasileiros tem impactado muitos setores, inclusive o agronegócio. Como é que é isso na prática? Trazendo aqui para a nossa região oeste, que é uma região muito forte no agronegócio. Como é que isso impacta nos negócios ou até mesmo na Copagril? Diretamente para os negócios da Copagril, que envolve os associados da Copagril, o mais diretamente afetado a gente sabe que é o peixe, né? Que tem associados nossos com intercooperação aí com outra cooperativa, que queira ou não queira é o setor diretamente mais afetado. Outros setores que são como a carne, né, o suíno, acaba tendo um efeito rebote, como a gente fala, né, de que por causa da carne bovina, que é bastante exportada para os Estados Unidos, poderia estar tendo uma desvalorização, né, um impacto aí no mercado. Mas a gente tem percebido, assim, de primeiro momento, que até lá no início, né, do anúncio da tarifação e tal, a carne suína no mercado independente caiu bastante o preço. Hoje já voltou a subir, já está nos mesmos patamares que estavam. Então a gente, nos negócios da Copagril, diretamente, a gente não tem sentido impacto. Um impacto seria sim, né, na questão dos pellets, né, que é a parte de madeira, né, que é um negócio da Copagril, né, não tão relevante, mas que gerou um impacto. E a gente também está sempre olhando, né, que pode impactar nos custos direto ao produtor, né? Pode vir que adubo fique mais caro. Então, todas as coisas que ainda podem estar por acontecer, né? Como é muito recente ainda, né, pra gente. Exato, ainda a gente não tem tudo o que realmente pode acontecer. A gente não sabe ainda o que pode vir de tarifação adicional dos Estados Unidos. Por exemplo, falar que pode que eles taxem produtos importados da Rússia, né, que viriam para o Brasil, que afetaria, por exemplo, o fertilizante, mas não é nada concreto, a gente não tem nada na mão ainda para dizer que realmente está afetando. Então, das informações que a gente tem, dos mercados que a gente atua, é basicamente isso aí. Ademir, falando ainda nas transformações e mudanças que vocês fizeram, uma delas foi o Dia de Campo, que é um dos grandes eventos da Copagril, que sempre começa aí no início do ano. No ano passado tivemos o primeiro AgroShow, não mais Dia de Campo, AgroShow, e realmente um evento com muitas mudanças, que quem foi lá, quem prestigiou, viu que impactou, e aquela questão dos negócios, a gente também via lá acontecendo, vocês vendendo, antecipando, quem já queria preços mais acessíveis para aquele momento. Como é que está a organização para o AgroShow de 2026? Então, o AgroShow já está no planejamento, já está correndo algumas coisas que precisa acontecer, né? A implantação do campo lá pelas empresas, então já se tem o início, né? Precisa fazer o preparo já, a dessecação, alguma coisa para implantação, mas também toda a outra parte de organização, então ela está correndo bem, a gente precisa estruturar, né? Daqui 4 meses está aí, então é muito ligeiro, né? Então, acabou o desse ano, né? Já se começou a pensar o que pode melhorar de uma coisa para outra, mas o AgroShow desse ano que aconteceu, então, foi muito importante para nós, né? Acho que a gente viu uma metodologia diferente, um quesito diferente para você até fazer negócios, né? O produtor não está muito habituado a isso, né? Buscar um negócio lá,
mas a gente frisa sempre, o produtor precisa olhar o modelo de troca dele. Então, fazer um negócio lá no AgroShow foi se buscado com as empresas, né, parceiras, o que tinha no momento o melhor preço. E fazer uma troca para o produtor. Qual é o custo por hectare, qual é o custo por alqueire do produtor? O custo tem que saber quanto saco vai custar para ele. Se eu falar em valor é uma coisa, o que adianta falar que custa 2 mil e o soja está a 50 reais? Ou se custar 3 mil e o soja está a 100 reais? Então, essa moeda de troca, o que é? É o grão que o produtor tem. A gente tentou buscar o melhor modelo de troca para o produtor. Não vai acertar em tudo? Não. Algumas coisas influenciam no mercado. Quando lá nós tomamos a decisão de fazer, o dólar estava a 6,20. Né? E a gente sabe que em muitos químicos, ou de repente até na adubação, pode ter um efeito nas projeções. Mas olhando o modelo de troca que foi feito, sempre foi muito bom. Então é um dos trabalhos que está se organizando de novo para o ano que vem, e fora os outros, né, os parceiros que estão lá com nós no dia a dia, nos stands, mostrando seus produtos, e está realmente conversando com o associado, buscando a melhoria, né, para cada um, trazendo novidades. Então o AgroShow está sendo construído para 2026, esperamos de novo um sucesso dele, né, como vem todo ano, né, batendo o recorde de pessoas a participar. E isso a gente traz felicidade para nós, né? A gente está buscando junto instituições, né, bancárias também, que tragam um modelo diferente para o AgroShow, né? Que tragam oportunidades para o nosso produtor. Porque o nosso produtor está aqui, vai lá visitar. Então, as instituições também precisam trazer esse modelo de, se tiver uma política de um juro um pouco melhor para o produtor, adquirir um maquinário, ou até para a sua safra, ou alguma coisa ou outra, as instituições também estão ajudando. Então, esse trabalho está sendo feito, conversado com cada empresa, com cada instituição bancária, e também nosso pessoal interno, tanto agronômico, de planejamento, está estruturando esse AgroShow do ano que vem. Que data vai ser? No dia 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Então, uma semana, sempre era na semana anterior, né? A gente jogou, estendeu um pouquinho mais. Mesmo para estruturações das empresas, né? A gente vê aí na virada do ano muitas empresas em férias coletivas, o que também dificulta para eles estar organizando, né? Então, foi jogado uma semana para frente, e acho que acredita que ainda não vamos ter colheita, né? Talvez uma ou outra área, mas aí o produtor também pode estar participando da melhor forma possível. Seu Eloy, agradecer a presença de vocês aqui, teria muitos mais temas, mas ele já me avisou lá que que nosso tempo a gente sempre organiza para não passar de 1 hora, né? Senão também fica muito extenso. Mas eu agradeço demais a presença de vocês aqui, por terem aceito o nosso convite. Presente um grande parceiro da Copagril, e sempre que vocês quiserem, vocês sabem que podem vir aqui falar. A gente sabe que os cooperados, os associados, eles sempre querem ouvir a palavra do diretor. Então, quando quiserem vir tomar um cafezinho, fazer um bate-papo, estaremos sempre aqui à disposição para recebê-los. Obrigado. E se vocês tiverem algo para falar, além dos assuntos que comentamos aqui, fiquem à vontade. Acho que o importante é vir e expor o nosso trabalho, tudo aquilo que fizemos, e a ideia de vir nós três ali, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais, cada um tem uma forma de conversar, de falar, e assim dizer que nós, desde todas as áreas que a gente trabalha, também temos na área social um trabalho bastante forte, né? Tanto com jovens como mulheres. Temos o legado do agro também, com a associação familiar. Então, vários. E a ACC também faz um trabalho muito grande junto com a Copagril. Hoje, se nós olharmos todas as parcerias que temos com colégios, enfim, com alguns profissionais, são mais de 1.300 pessoas envolvidas nesse projeto social, mas que é uma coisa que a Copagril se dispõe a fazer para ajudar a comunidade. Então a Copagril está inserida nesse mercado e quer fazer com que todos aqueles que dependem dela ou que a gente pode estar ajudando indiretamente também possam estar sendo envolvidas. Então, 55 anos, fazendo agora em agosto, é uma data importante, e para nós, nos negócios e em todos os setores que a gente está trabalhando, é uma forma de estar expondo para quem nós está no dia a dia, talvez não seja tanto, mas quem não está no dia a dia envolvido, nós possamos estar levando essa mensagem e dizer que a Copagril está bem, está forte, está cada vez sendo projetada para um patamar maior que ela está, de uma forma que possa estar tendo alicerces e suportar tudo aquilo que estamos fazendo. Então, como foi comentado, né, nós estamos fazendo as expansões.
mas a expansão não é por fazer. A ideia é de nós termos uma oportunidade de dividirmos um pouco mais os negócios e darmos uma atenção maior também para o Paraná, para os nossos associados, para aqueles que realmente iniciaram todo esse trabalho. Então os olhos são voltados para ele também. Às vezes a gente ouve que alguém possa estar entendendo um pouco diferente, mas a gente está querendo se aproximar cada vez mais do associado com o objetivo de quê? De atender mais ele. Então, às vezes alguns podem comentar que temos algumas situações, mas nós três somos produtores também. Então sentimos também as dores, dificuldades, muita coisa que nós gostaríamos de fazer mais e melhor, mas não é o nosso alcance. Tem coisas que são regulamentadas, outras coisas são pela economia como um todo, e nós precisamos cumprir e estar adequados a tudo isso. Então, com certeza, aquilo que a gente faz com carinho, com uma atenção muito grande para cada um dos nossos associados, e também sempre agradecer aos nossos colaboradores que sempre estão no dia a dia trabalhando, fazendo o melhor para que nós possamos assim atender a cada um deles, e também os nossos clientes que frequentam nossos supermercados, nossas lojas, enfim, o posto, enfim, todos os nossos ambientes, que possamos estar sempre tendo um acolhimento e um carinho especial por cada um deles. Então, dizer assim que a Copagril sente-se muito honrada em estar recebendo cada um, e com certeza essa oportunidade que vocês estão dando ali, o presente, é a oportunidade de dizer para eles que nós temos toda a atenção e todo o carinho por cada um, e um respeito muito grande por nossos associados, por nossos clientes e todos que realmente procuram algo das nossas lojas, um produto, um serviço, uma conversa às vezes. César. Agradecer, Ana, aí pela oportunidade e o presente também. Grande satisfação de poder estar vindo aqui falar, né, para as pessoas entenderem um pouco do que está acontecendo, né, dentro da cooperativa. E como eu falei antes, né, todas as mudanças que a gente tem pensado, né, de questão de governança, a vinda do Daniel aí, que tem nos ajudado muito nessa questão aí da governança, da gestão da cooperativa, só faz sentido se fizer sentido lá para o associado, que é o dono da cooperativa, e do cliente que vem dos nossos supermercados, nossos postos. Então a gente precisa que a gente gere valor. A gente fala assim, não, o melhor negócio para o associado às vezes não é o preço, sim o que entrega melhor valor, o que vai conseguir fazer ele produzir mais e melhor, que trouxer mais rentabilidade. Então são vários fatores que a gente olha que só a cooperativa pode fazer isso aí, né? Porque, como o Eloy falou, os programas sociais, coisas que às vezes não aparecem tanto assim, né? Mas olha a escolinha da CC, com tantas crianças que participam lá, os nossos programas voltados para a família do associado, né? Olhando para a mulher, para os filhos. A gente está preocupado com a sucessão da familiar. Assim como a gente sabe que um dia a gente não vai mais estar frente à cooperativa também, a gente precisa ter alguém vindo e pensando, querendo participar dos conselhos. Essa preocupação que a gente tem, né? Agora a gente está aí falando do Agosto Lilás também, né? Que sempre vale ressaltar, né? Essa preocupação com a mulher, que é a peça importante dentro da família do produtor, que a gente quer que ela também, cada vez mais, a gente quer futuramente incluir, né? Ter mais mulheres participando dos conselhos, quer que o jovem participe da propriedade rural e que ele faça a sucessão natural dessas propriedades. Então são coisas que só existem no cooperativismo, né? Existem princípios, existem valores, não desmerecer nenhuma outra empresa, né? De forma alguma, mas a gente defende o que a gente está, né? Claro. O cooperativismo está na nossa veia, e a gente acredita demais nessa forma de modelo econômico, né? Que é o cooperativismo. Então só mais uma vez agradecer pela oportunidade. Ademir. Também agradecer, Ana, você ao presente, né, por essa oportunidade. A gente está trazendo um pouquinho o que tem feito na cooperativa e o que a cooperativa está passando, né, qual a sua forma de crescimento, né, e acho que isso, desde que a gente entrou, participa, né, leva isso para nós, né, a ética e a transparência. Então acho que tendo ética e transparência, você vê que a confiança vem junto, e a gente vê isso com os associados que vêm buscando, né, tem esse conhecimento, a liberdade de expressão do associado, buscando sempre a melhoria. Então, tudo o que fizemos a gente faz para o associado, né, a gente olha para o associado porque, como foi falado, né, também somos produtores. E a gente sente no dia a dia a dificuldade que tem algumas coisas, então a cooperativa está para fazer esse elo,
para não só o associado, mas também para o seu cliente, né? Buscar alternativas para o cliente também estar podendo crescer cada dia mais sua propriedade ou também nas suas casas, dando a ele qualidade, mostrando serviços, trazendo oportunidades novas, né? Então, vários programas que a gente tem, crédito de carbono, agricultura inteligente, trabalho social que a cooperativa faz muito grande, né? Às vezes as pessoas não valorizam isso, mas olha o trabalho social que a Copagril faz com as crianças, muitas crianças, né? Tantos jovens sendo preparados, né? A escolinha da CC, quantos profissionais saíram dali? Então isso tem um peso também dentro da sociedade. Tira isso da sociedade, né? Quanto ficaria mais oneroso para o município fazer? E a Copagril, como outras cooperativas, também fazem esse trabalho social. Algumas empresas também fazem. Então a gente precisa que todos olhem com olhos maiores, né? Não é só uma empresa, ela tem todo um aparato social atrás e queremos agradecer novamente. Então, o que precisar, estamos lá à disposição, o associado também, precisar de nós, diretores, de qualquer um da Copagril, sempre à disposição para estar realizando um trabalho e, quem dirá, deixar essa cooperativa cada vez maior e melhor. Muito bem, o Play vai ficando por aqui. Hoje tivemos a participação dos diretores da Copagril. Lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa, e também da Damer Móveis sob medida, transformando suas ideias em realidade. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.